são 5 anos de curso, sendo que você tem de manhã e de tarde aula. Por exemplo, a primeiro período você pega anatomia, né? Anatomia são 5 espécies. É aves, bovinos, equinos, cães e gatos. Então, é bem pesado. Primeiro e segundo período foram bem difíceis. Mas a minha sorte, que eu já tinha formado antes, então algumas matérias eu consegui eliminar. Então, os 2 primeiros períodos, até o terceiro, eu consegui ficar com pouca matéria. Mas as poucas que eu fiquei eram pesadas. Era bioquímica, era anatomia, era histologia, imunologia, que são matérias bem pesadas na área médica. O curso de veterinária é medicina veterinária, né? É. Quer dizer, então você está estudando uma medicina, né? Sim. Tanto é que a bioquímica, essas matérias mais básicas, são exatamente as mesmas que a gente aprende na medicina. Mas olha só, na medicina e humanos, né? A gente tem várias especialidades. Como é que funciona na veterinária? A especialidade é por animal ou também é igual na de humanos? Você tem o endocrinologista, o anestesista? É ambos. A medicina tem tanto a especialidade por espécie, como a especialidade por especialidade. Existem as pessoas que são profissionais médicos veterinários de grandes. Então, eles vão mexer ou com bovino, ou com grandes silvestres, ou com cavalos. Existem as pessoas especialistas em silvestres, existem as especialistas em pequenos animais. Então, na verdade, são 3 grupos: silvestres, grandes e pequenos animais. Sendo que dentro desses grupos, a gente ainda tem as especializações. Por exemplo, eu sou especialista em anestesia e clínica da dor. A minha sócia, ela é clínica geral e cirurgia de tecidos moles. Então, assim, além de você escolher a espécie que você vai trabalhar, você ainda tem que escolher a sua especialização. Eu hoje só mexo com pequenos animais na área de anestesia, clínica de dor e, claro, a clínica geral a gente sempre sabe, tem que saber. Se você não souber, você não vai conseguir nem mexer no bicho. Mas o que eu vejo hoje na clínica é mais gato e cachorro. Quando vem um bichinho que é silvestre, que a gente fala que é calopsita, papagaio, tartaruga-tigre, a gente chama o especialista de silvestres. Tudo que não é cão e gato, bovino, caprino, equino, etc., é silvestre. Formei em medicina veterinária. Você abriu uma clínica, trabalhou com anestesia. O que mais tem? Qual é o universo? Das áreas. Enormes. Hoje em dia ninguém nem imagina, mas existe uma gama muito grande. Tem pessoas que mexem com aras. Dentro do aras, você tem desde a clínica do cavalo, ou do equino, né? Vamos falar assim, porque tem aras também de mulas e etc. Você pode mexer, por exemplo, com reprodução de equinos. As reproduções de equinos e bovinos de larga escala são monitoradas por veterinário. Existe a área de alimentação, da área, por exemplo, de carne. Então, você tem que fiscalizar o abate de um frigorífico. Tem que ter um técnico veterinário para isso. Os grandes redes de supermercados, elas têm que ter veterinários para fiscalização da carne e do leite que eles vendem, entendeu? Compram e vendem, né? Existe a área, por exemplo, de bovinos, de grandes, que mexe com reprodução assistida ou melhoria genética, também precisa de veterinário. Dentro da área de pequenos, tem anestesista, cardiologista, neurologista, clínico patologista. Tem pediatra de cãozinho? Pediatra é uma palavra forte, mas tem as pessoas que são especializadas em animais recém-nascidos, até 6 meses, e tem pessoas especializadas em idosos. Veterinária não é uma área só de clínica veterinária e de fazenda. Tem a área de laboratório, tem a área de pesquisa, tem muita gente de pesquisa, tem uma área que quase ninguém gosta, que é de fiscalização, ou seja, o mapa,
a vigilância sanitária, eles têm que ter um veterinário. Existe os médicos veterinários, né, da saúde única, que é da prefeitura, que trabalha com as zoonoses e com saúde pública, né? Existem veterinários de resgates, que é o que a gente está vendo aí, ó, com os problemas do Rio Grande do Sul, por exemplo. Aquele cavalo no telhado, caramelo. Caramelo, ele foi anestesiado para ser colocado no bote. E hoje ele está ótimo. Então, assim, e tem o médico veterinário intensivista, que gosta de mexer só com a área de internação. Nossa, é muito, 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 muito vasto. Ó, eu fiz veterinária quando mais velha, né? Eu não foi a minha primeira escolha de faculdade. Então, eu passei por outras etapas antes de chegar na veterinária. E o que me levou a fazer a veterinária quando eu fiz foi porque eu estava muito cansada da área em que eu estava e foi uma área que sempre me atraiu, a veterinária. E eu tenho uma facilidade muito grande. É romântico falar isso, mas eu tenho uma facilidade muito grande com os animais. Então, eu optei por ir por essa área e seguir adiante. Para mim foi difícil, porque era uma época que eu viajava o Brasil inteiro e eu tinha que conciliar a faculdade, que é uma faculdade de horário integral, né? Você tem aula de manhã e tem aula de tarde. Só que o meu trabalho na época era um trabalho que tinha como eu trabalhar remoto. Então, o que eu fiz foi isso. Eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Os livros que eu levava nas viagens eram os livros da veterinária, era o que eu tinha que estudar e não tinha outro jeito. Por diversas vezes eu fiquei muito cansada mesmo, assim, exaurida, mas eu sabia que eu tinha que ir. E eu ainda tinha uma dificuldade, que eu morava em Belo Horizonte e a faculdade era Betim, né? Que a PUC Minas era Betim. Então, eu ainda tinha que pegar carro, andar mais 1h30, 1h40 para chegar na faculdade, para ter as aulas, para estudar, fazer tudo. Quando eu entrei, eu conversei muito com o coordenador do curso e expliquei que, às vezes, eu não poderia estar nas aulas todo o tempo, mas que o máximo que eu pudesse, eu estaria. Então, eu contei muito também com a colaboração dos professores. Mas fácil não é, porque você fazer uma faculdade de medicina veterinária, que é uma medicina, e ainda trabalhar Brasil inteiro, atendendo representante, atendendo cliente, fazendo o que eu fazia, foi bem difícil, mas é um difícil que compensou. Eu tive uma satisfação quando eu formei. Como foi a especialização de anestesia? Nossa, foi outra coisa bem pesada. Essa questão das especializações é muito atual. E Belo Horizonte é mais atual ainda como alvo de alguma escola renomada e etc. Na época que eu fiz, que isso já tem 8 anos, eu tive que ir a São Paulo. Aí eu ficava um final de semana no mês em São Paulo e voltava para Belo Horizonte. Então, assim, é um outro obstáculo também, que a gente está cansado de trabalhar durante a semana e ainda tem que final de semana, e é hardcore, sábado o dia inteiro, domingo até 2h da tarde, sem parar, com aulas práticas e aulas teóricas. Mas hoje, seguramente, as melhores especializações de anestesia estão em São Paulo, mas estão começando a migrar para Belo Horizonte. Não só BH, eu fiquei sabendo que está indo a Curitiba, tem Recife, está começando Mato Grosso. Então, assim, está começando a veterinária a sair daquele eixo de São Paulo, sabe? E está ganhando um pouco mais de Brasil aí, o que é ótimo. Ótimo para os bichos, né? E por que anestesia? O que te encantou na anestesia? Desde que eu entrei na faculdade, uma matéria que eu apaixonei muito foi fisiologia. A gente tem fisiologia 1 e 2. E logo depois a gente tem farmacologia. E eu amei. Eu gostava muito de bioquímica. Então, eu acabei indo para esse lado da farmacologia. Então, no 4º período, quando eu fiz fármaco, eu resolvi que eu queria anestesiologia. Aí eu fui para essa área, eu fui migrando para essa área. Fui fazendo estágio, porque eu faço estágio desde o primeiro período. Eu fui fazendo estágio mais dentro dessas áreas.
No início, eu fazia muito em equinos, fármaco de equino. Mas depois eu vi que minha praia realmente era pequenos, e aí eu fui para pequenos. Mas anestésio foi uma grande paixão e é até hoje. É onde, se você me perguntar assim, onde você se sente melhor dentro da veterinária, é dentro de um bloco cirúrgico anestesiando. Eu, hoje, na clínica, eu atuo como anestesista, eu faço volante só em 3 clínicas, onde eu coloquei os meus aparelhos. Então, hoje, eu tenho um pouco de qualidade de vida, vamos dizer assim, que é o que eu optei. Às vezes, dava problema numa anestesia, não, a cirurgia prolongava mais do que eu imaginava, e eu tinha que sair correndo para outra. Então, assim, eu optei por não ter isto. Quando você formou, você trabalhou em outras clínicas, né? Trabalhei. Era a minha premissa, era formar e ficar pelo menos 2 anos na área clínica, porque eu não queria ser anestesista sem conhecer um pouco mais da clínica. Principalmente porque quando você anestesia e sabe a clínica que esse animal tem, é extremamente importante isso, porque você sabe o que o animal pode estar passando, o que pode acontecer com ele, quais drogas pode usar. O conhecimento da clínica para o anestesista é muito importante, na minha opinião. Então, eu trabalhei 2 anos em 2 clínicas diferentes, uma na Pampulha, a outra no Sion, 2 públicos diferentes também, e aí eu fui ser só anestesista volante. Depois, há 4 anos atrás, eu resolvi abrir a clínica e hoje eu fico mais na clínica e nessas 3 clínicas de anestesia. Eu nunca tinha pensado em abrir uma clínica, porque abrir uma clínica não é lindamente eu ser só veterinária. Eu também sou uma empresária. Tem a parte administrativa, que para mim é muito cansativo. Não é que eu não saiba, é porque é cansativo para mim. Chegou uma hora que eu estava atendendo muitas clínicas ao mesmo tempo e madrugada afora. Tipo, de madrugada eles me ligavam, eu tinha que ir e tal, bababá. Quando eu comecei a me estabilizar melhor, eu vi que eu não queria ter essa vida de volante. Eu queria ter um espaço onde os meus pacientes iam ter toda e total atenção, sabe? Que eu ia poder ouvi-los e dar voz a eles, sabe? Inclusive, um dos temas da nossa clínica é esse, que lá a gente dá voz ao seu pet. Porque eu via muita coisa em clínicas que eu não concordava, mas que eu tinha que ficar quieta, não é minha, né? Então, quando eu resolvi abrir, foi por 2 motivos. Que eu poderia dar o que eu achava justo de tratamento para esse animal, sabe? O justo e o correto. E eu queria também parar um pouco com essa coisa de carregar coisa, mala para um lado, carregar mala para o outro, material aqui, material ali, e queria parar de trabalhar final de semana. Entendeu? Então, hoje, para eu trabalhar final de semana, é pela minha clínica, a não ser que sejam meus parceiros mesmo, as outras 3 clínicas que eu atendo constantemente. Mas foi por isso, eu resolvi abrir muito para dar um atendimento de qualidade e para poder ter um pouco de qualidade de vida mesmo, de parar um pouco. E o mercado, Paulo? Como é o mercado de anestesia animal? Muito feliz. É um mercado bem feliz. Quem é hoje anestesiologista e trabalha só com isso, está muito bem. Está muito bem mesmo, porque é um profissional muito respeitado. As cirurgias não ocorrem se o anestesiologista não liberar. Então, é um mercado assim que hoje está migrando cada vez mais, igual para a área médica humana, que tem que ter o cirurgião, tem que ter o anestesista, tem que ter o auxiliar, sabe? Está cada vez se aprimorando mais. Hoje, as clínicas que não trabalham com anestesias são muito raras. A maioria tem anestesista e cirurgião. Então, assim, é um pouco ingrato, porque é volante. O volante é aquele profissional que vai em várias clínicas e anestesia em várias clínicas diferentes. E é cansativo, porque a gente carrega uma bagatela de material,
tem que ter monitor, tem que ter seringa, máquina de seringa, tem que ter um monte de coisa. Tem que ter o aparelho de anestesia, entendeu? Aparelho de pressão, tudo isso tem que levar junto consigo, fora os fármacos. Então, é complicado, é muita bagagem que a gente leva junto. Mas quem gosta de ser volante está muito bem. A anestesia é em cirurgia, basicamente. O anestesista ele tem algumas vias. Uma delas é cirurgia, a outra é diagnóstico. Você pode ser um anestesista de clínica de diagnóstico, que faz tomo, ressonância, punção de medula, ultrassom e etc., que é as clínicas de diagnóstico. São as opções assim que a gente tem. E muitos anestesistas que eu conheço são professores desses cursos que eu falei, ou de universidades. Aí cada um tem uma bandeira, né, que levanta. Você falou aí de diagnóstico, né? Você fica pensando como é que você vai fazer um cãozinho, um gatinho ficar quietinho para fazer a tomografia. Exatamente. Então, assim, e precisa. E eles precisam ser monitorados o tempo inteiro. Porque a gente não pode esquecer que, por exemplo, o aparelho de uma ressonância magnética, a maioria das pessoas já fizeram isso, eles ficam numa sala muito fria. E a temperatura dos pequenos animais, agora eu vou falar dos pequenos, de cães e gatos, é 38, 39, é muito alta. Então, você tem que monitorar aquele animal, porque ele já vai estar com batimento cardíaco caindo, ele já vai estar com temperatura caindo, então precisa do anestesista para esses eventos. E a gente não lida só com animais dóceis, né? Então, por exemplo, eu tenho muito problema disso. Clínica de dor, a gente pega muito animal, às vezes, agressivo, porque ele sente dor, então ele manifesta pela agressão. Então, o fato de eu ser anestesista me ajuda muito, porque eu cedo para poder fazer a avaliação, sabe? Às vezes preciso de fazer algum raio-x, alguma coisa assim, eu mesmo posso sedar. Mas as clínicas de diagnóstico têm um anestesista normalmente também. É dor, né? Tratamento de dor, você está falando, né? Tratamento de dor, muitos animais precisam de ser sedados para fazer raio-x, porque eles não permitem. E o raio-x você faz na sua clínica mesmo, por exemplo? Eu faço na minha clínica e tem clínicas que são especializadas, como eu falei, tem anestesista que pode sedar para fazer. Não, então, uma clínica que tiver raio-x, ela tem que ter um anestesista. Quem tem clínica hoje é lei ter um anestesista, entendeu? Ou volante ou fixo, mas tem que ter, não tem jeito. Hoje, fazer uma cirurgia sem um anestesista é uma imprudência. Não, claro, mas eu penso no diagnóstico, né? Também. Se você tem para uma coisa, você tem para outra. Normalmente, o anestesista atende todas as duas áreas, tá? Inclusive, assim, animal em tratamento, precisa de fazer uma infusão para dor, por exemplo, para controle de dor. Quem vai saber fazer isso é o anestesista. E ao abrir a clínica, quais foram os principais desafios que você enfrentou? Nossa, o principal desafio meu foi que a gente abriu em janeiro e em março começou a Covid. Fechou-se tudo. E aí a área de saúde podia ficar aberta, então a gente podia ficar aberto. Só que a gente não pode esquecer que estava todo mundo dentro de casa, né? Inclusive os animais. Então, o início foi bem difícil. Foi um início assim, de amadurecimento em termos de o que investir, aonde investir, qual propaganda investir. A gente começou a atender em casa, a domicílio, porque tinha algumas pessoas que realmente não saíam de casa. E hoje, graças a Deus, a gente tem a telemedicina para ajudar a gente, que a gente pode fazer a telemedicina, e antes não podia. E a gente contou com a sorte, assim, de eu conhecer muita gente, a minha sócia conhecer muita gente, um trazendo um, indicando o outro, e aí foi indo, sabe? Mas eu acho, assim, que existem duas coisas muito desafiadoras dentro da veterinária. Uma delas é mão de obra. As pessoas que trabalham nesse meio, elas são muito, eu brinco que é muito pula-pula. Vai de uma clínica para outra e não para, sabe? Então, é difícil
às vezes, você montar uma equipe coesa. Então, esse desafio da mão de obra é bem intensa, bem constante. E o outro desafio é a questão ética, né? Nem todos os médicos veterinários são éticos. Mas, graças a Deus, eu nunca tive problema nenhum, porque eu e minha sócia, a gente mantém tudo muito às claras. Então, essa dificuldade que eu vejo no mercado da veterinária é uma coisa que a gente esbarra menos, sabe? Vamos falar assim. A gente tem menos problema. A gente tem grandes planos, a gente está morrendo de medo, né? Que esse ano vence o nosso contrato de aluguel. Se a pessoa quiser tirar a gente dali, o nosso ponto é um ponto excelente, a gente não queria sair. Mas a gente está com planos, a gente já começou, inclusive, a gente, na rede social, a gente mantém sempre informando a respeito, porque a gente vê que os nossos clientes acessam o Instagram. A gente está abrindo um banco de sangue, inicialmente com sangue total, e depois a gente vai começar a fazer os que a gente chama de hemocomponentes, que é o soro, a papa de hemácia e etc. E além do banco de sangue, tem a clínica da dor, que é a que a gente está começando a estruturar melhor. A gente vai abrir uma área para fisioterapia, para terapias alternativas, para montar uma clínica de dor bem completa. Não só ter o profissional da clínica de dor. E a gente vai começar a divulgação da telemedicina, que a gente vai pegar um pouco mais pesado agora com relação a isso. Porque a gente tem tido clientes que estão se mudando e eles não querem perder esse contato. Quais são os serviços que a sua clínica presta hoje? Tá. Hoje a gente é uma clínica veterinária completa. Hoje a gente tem todos os especialistas, sendo que cada especialista atende num dia e num horário diferente da semana, mas tem sempre eles lá. A gente tem internação 24 horas, ou seja, seu animal pode ser internado, que ele vai ter um médico veterinário acompanhando ele 24 horas. A gente tem ultrassom, tem raio-x, tudo isso a gente trabalha com parcerias. Então, por exemplo, eu tenho o cardiologista, que é meu parceiro, ele vai às sextas-feiras normalmente. O nosso oftalmologista, às vezes, fica mais aos sábados, a nossa dermatologista mais aos sábados, sempre com os parceiros. A gente tem o banho e tosa, que não é nosso, ele é terceirizado, mas é uma parceira super fiel à nossa filosofia, tá? Que é o bem-estar animal. A gente deixa os animais livres, soltos, não precisa ficar na gaiola. A clínica é deles, não é do tutor. A gente oferece a clínica da dor, cirurgias de tecidos moles e ortopédicas, oncologia, se tiver que fazer alguma cirurgia oncológica também é feita, profilaxia oral, essas coisas todas que faz aí na medicina. A única coisa que a gente não faz hoje é abrir 24 horas para atendimento. À noite, a gente tem um pouco de medo ainda de abrir 24 horas por causa de assalto. Mas como agora a gente vai abrir o banco de sangue, vai abrir a clínica da dor um pouco mais ampliada e a telemedicina, a gente resolveu esse final de ano investir nisso. E talvez vire atendimento 24 horas no futuro. Hoje, na clínica, o que mais tem procura realmente é a clínica geral. A clínica de dor, por eu ser especialista e não ter muitos ainda em BH. As cirurgias acontecem, vão fluindo, porque tem algum problema, acontece, né? Agora, eu acho que o mais procurado mesmo é a profilaxia oral, a limpeza de dente. Pelo menos na região que eu estou, é muito procurada. Gato não sei, mas cão tem bafo. Gato também. Na verdade, o gato, uma das principais afecções dele é a boca. Tem muita gengivite, aí dá abscesso. O gato é muito comum. Na hora que leva para a gente, fala assim, meu gato está comendo mal, está isso, está aquilo, a primeira coisa que eu faço é abrir a boca. O que dá isso aí? Tem algum cuidado que pode ser feito ou não? Bom, primeira coisa, usar a nutrição correta. Se o seu animal opta por alimentação natural, que é feita pela pessoa em casa, balanceada com nutrólogo e tudo, ele tem que ter escovação diária. Mas não é todo mundo que vai fazer isso. Então, quais são os nossos conselhos? Dar coisas para eles roerem, como brinquedos de bambu, orelhas bovinas, ossos defumados bovinos. Não é aquele ossinho branco cheio de cola. É osso mesmo. Chifre,
casco, essas coisas todas eles roem. Aí faz a remoção mecânica do tártaro. Para evitar, principalmente a gengivite, é a escovação diária. Se não pode fazer, existem alguns produtos que você põe na água, que pode melhorar a história da gengivite. E, de preferência, da ração, né? Que é uma coisa que vai dar menos tártaro. Agora, existem as raças que são mais propensas, não tem jeito. Lembrando que o cão perde, mas ele continua comendo. Ele usa o dente só para aprender. Ele não mastiga. Animal não é de mastigar, ele engole geralmente tudo. Os gatos são mais chatinhos. Se o alimento estiver muito grande, pode reparar que a ração de gato é menorzinha. Se estiver muito grande, ele tritura, ele chega a morder. Mas se ele não conseguir, ele enfia para dentro. Se ele tiver com fome, sim. Por isso que tem muito corpo estranho, porque eles comem tudo que eles vêem pela frente. Gato também. Gato tem muito corpo estranho linear, que eles têm mania de comer plástico e linha. Mas o plástico é porque eu acho, não sei, que eles teriam que ter o hábito de comer grama, né? Não. Você, hoje em dia, as pessoas plantam. Milho, que a gente tem esse milho de pipoca, se você plantar, eles amam. Aveia, alpiste, tudo que você plantar, eles vão gostar. O plástico, a explicação que se tem para isso é que é bola de pelo. É a forma que eles têm de expelir a bola de pelo, porque eles vomitam. Não, exato, era onde eu queria chegar. Mas antes de ter plástico, o que os gatos faziam? Qual que é o natural dele? Vomitava mesmo. Antes do plástico, tem gato há milhões de anos. O que eles faziam para vomitar a bola de pelo? Provavelmente eles pastavam, mas não Comia passavam. grama, né? Não grama, talvez alguma planta mais Planta. áspera, entendeu? Para poder vomitar. Porque eles são muito instintivos. Gatos são extremamente instintivos. A gente até postou essa semana no Instagram da clínica um dos meus gatos fazendo isso, escondendo dentro do armário para dormir. Isso é muito comum, porque é um hábito que o felino tem de dormir escondido, de se esconder, entendeu? Para não ser pego de forma inesperada. Esse, nem domesticando, nem os animais domésticos perderam esse hábito de esconder, entendeu? O hábito, por exemplo, de se lamber. Isso são hábitos dos felinos antigos e que eles se mantêm, e eu acho que não tem que tirar isso deles mesmo, não. E o sol também, né? Também, eles amam o sol. Amam. Cachorro também gosta muito. Mas gato, ele procura o sol. Cachorro não chega a procurar, mas ele gosta. O felino é um ser à parte, a gente brinca, dentro da área dos pequenos animais. Porque ele tem as suas particularidades, entendeu? Ele estressa fácil. O estresse do felino pode gerar, sim, problemas de doenças, entendeu? O felino, por exemplo, ele tem algumas doenças que são muito próprias deles, como a tríade felina, que é a inflamação de vários órgãos dentro, mas são adoráveis, são todos muito adoráveis. Cão não convive com gato é mentira. Eu, por exemplo, aqui em casa, a Biju, que é a minha gata preta, dorme o dia inteiro com o Magu, meu cachorro. Eles dormem de conchinha. Assim, impressionante. Impressionante. Então, essa história de falar que cachorro não gosta de gato, não é isso. É o saber educar para conviver. Agora, é óbvio que existem as raças que nunca vão perder a mania de caça. Por exemplo, pitbull não perde mania de caça. Eu desconheço. Entendeu? Então, assim, existem hábitos que eles têm que você não vai conseguir tirar. Eu, como trabalho com dor, eu pego, às vezes, cães muito bravos. E é engraçado que a gente fala com o tutor. Quando ele inicia com essa dor, se você não trata e ele aprende que morder, ele afasta as pessoas, ele vai fazer isso cada vez mais, com uma intensidade cada vez maior. Então, assim, os cães, eles aprendem muito isso, eles se defendem à base da mordida, à base do afastar a pessoa de perto. Então, Entendi. assim, Você está falando que ele está sentindo dor, mas ele não quer que ninguém chegue, então ele fica violento, é isso? por exemplo, vamos supor,
Você pôs sua mão no fogo e falou, ai, tirou a mão. Você tem esse instinto de tirar a mão e falar, ai. O ai do cachorro é o morder. Ele sentiu a dor, ele reage. Alguns reagem agressivamente, outros não. É importantíssimo dentro da clínica veterinária, seja ela qual especialidade for, você ouvir o tutor, porque o tutor é que vai te falar, te dar o feedback como esse animal está. Por exemplo, dentro da clínica de dor, a gente tem questionários que a gente faz. Esses questionários ditam se o animal tem um problema ou ele não tem um problema. E esses questionários são respondidos pelos tutores. E são questionários voltados na observação do comportamento desse animal. Por exemplo, gato sobe para tudo quanto é canto. Se ele começar a não subir, você tem que desconfiar. Cachorro sobe também. Se ele começar a não subir, tem que desconfiar. Quando a gente colocou lá na clínica esse slogan, né? Aqui damos voz ao seu pet, é justamente por isso, porque a gente observa o animal. Na hora que ele entra na clínica, até a hora que ele sai, ele está sendo avaliado. A minha clínica tem um grande diferencial, que eu achei que a gente pudesse não conseguir colocar e a gente conseguiu. A gente consegue manter o bem-estar desse animal. Eu vejo que a maioria, sim, a maioria dos tutores falam comigo. Nossa, ele não entra em lugar nenhum igual ele entra aqui. Tem animais que vão para a clínica que vai sozinho, entendeu? Tem uma senhora, por exemplo, que a cachorrinha dela é uma Spitz, um cachorrinho pequenininho, parecendo uma raposinha. Ela mora atrás da clínica. Ela solta a cachorra chega antes dela. Que todo mundo fala, um cachorro fugiu. Não, gente, é aqui mesmo, ele vai tomar banho, entendeu? Porque a gente consegue deixar esse animal à vontade e a gente respeita esse animal. Eu não chego, por exemplo, para atender um gato, eu não viro para o tutor e falo assim, tira ele da gaiola e vamos lá. Não, eu falo, deixa a gaiola aí, abre e deixa. Se ele quiser sair, ele vai sair. E vou conversando com o tutor sobre os problemas que ele vem apresentando. Quando eu vejo que ele está confortável, aí eu vou mexer nele. Aí eu vou encostar nele. Mas sempre com petisco, sempre com a mão lavada para não ir com cheiro de outros animais, entendeu? Então, assim, alguns cuidados e alguns detalhes que a gente tem ajuda o animal a se sentir mais confortável. E isso foi o que a gente sempre buscou. E se a gente está alcançando isso, eu estou, assim, achando ótimo, porque eu vejo que existem animais que estão extremamente satisfeitos. Lá na clínica tem um animalzinho, chama Darth Vader, é um bichinho preto. A tutora é uma gracinha de pessoa, mas ela fala comigo, fala, Paula, ele te adora, e você enfia a agulha nele, você opera ele, você anestesia ele. Eu falei, mas porque a gente respeita o tempo dele aqui. É o respeito que a gente tem por eles e pelos tutores. A gente também, por exemplo, existem tutores que não gostam de ficar dando muito remédio. Beleza, vamos lá, vamos devagar, vamos ver o que pode ser feito, entendeu? A gente respeita muito as pessoas. Eu acho que o fato de existir isso é um grande diferencial. Eu não vou falar que lá tem um grande diferencial de ter banco de sangue, de ter clínica de dor, nada disso, porque qualquer clínica pode oferecer isso. Mas o meu maior diferencial hoje, nosso, é de toda uma equipe, um trabalho em equipe de forma a respeitar esse animal e o tutor. Tem muitos tutores que perdem seus animais. Quando você vê, está lá com outro, trazendo para a gente, porque apesar dele ter tido a experiência ruim, por exemplo, de ter perdido esse animal, ele, no entanto, ele é muito grato por tudo que a gente fez. Então, ele está lá de volta. Um exemplo disso, por exemplo, essa semana eu atendi um casal que ele tinha uma cadela, era bem idosa, tinha hipotiroidismo, diabética, quase cega. Ela estava bem ruinzinha, foi lá para a clínica, estava com problema cardíaco, a gente estabilizou. Ela voltou para casa, ficou mais uns 6 meses e voltou para a clínica, porque realmente ela já estava com 15 anos e com todas essas comorbidades.
Então, o tutor levou. Uma das visitas que o tutor fez, a cachorra teve uma parada cardíaca. Eu reanimei a cachorra com ele do lado. Não pensei 2 vezes. O importante para mim era ela. Ela voltou, eu conversei com ele, porque hoje na medicina, tanto humana quanto veterinária, existe o que a gente chama de métodos paliativos, que é você dar conforto para o animal ou para a pessoa, né? De morrer de forma confortável, sem fazer ressuscitação, sem colocar medicação e etc. E ele concordou, a gente deu conforto a ela, e ela faleceu na madrugada. Ela teve uma outra parada, como ele entrou em modo paliativo, a gente não pode ressuscitar. Então, ela faleceu. E ele, essa semana, voltou lá. Ele falou, dessa vez eu adotei 3 gatos, ao invés de cachorro. Mas eu vou trazer para você cuidar, porque eu vi o tanto que você cuidou da minha cadela no momento crítico dela. Tanto é que eu tenho uma tatuagem de árvore da vida, ele acabou fazendo uma para ele, que ele falou que aquilo foi tão significativo para ele que ele fez. E isso é legal de ver que o tutor pode ter uma experiência ruim, porque a morte, para a pessoa que fica, não é uma boa experiência. E ele volta lá, satisfeito com o nosso atendimento, com o nosso carinho, isso tudo porque ele reconhece que a gente tem respeito. A medicina preventiva, seja humana ou veterinária, é a que mais deve ter propaganda em cima de tratamento. Os animais que optam, né, os tutores que querem fazer esse modo preventivo, a gente, dependendo da idade, pede para ir 1 vez ao ano. Aí é feito exame de sangue, ultrassom, que é o exame de imagem, e se precisar, for alguma coisa de alguma fratura que teve ou alguma afecção de osso, a gente faz também raio-x, além do exame clínico, e aí a gente bate esses exames todos com os exames sanguíneos. Isso já existe dentro da veterinária essa precaução. Para animais sadios, né, que eu estou falando. Porque existem os animais que têm as suas comorbidades, que é, por exemplo, o animal que tem hiperadrenocorticismo, que é um problema da adrenal. Ele tem que ir regularmente ao veterinário. O animal de clínica da dor, ele tem que ir regularmente ao veterinário. Então, existe hoje o trabalho da medicina preventiva. Eu trabalho muito com isso, principalmente na clínica da dor. Eu vejo que o animal resolve a dor, mas para não piorar a afecção dele, eu peço para ir para uma fisioterapia, uma acupuntura, essas alternativas. Eu ia te perguntar isso, se tinha medicina alternativa. Tem. Muito difundida atualmente é a medicina alternativa. Existe homeopatia, existe cromoterapia, crioterapia, existe acupuntura, fisioterapia, ozonioterapia. Hoje tem todos os tipos de terapias que existem no humano, existem em animal. Uma muito comum, que todo mundo morre de rir quando eu falo que tem, é drenagem linfática. Você vê a importância no papel da nutrição, exercício, cuidar da saúde do cão, assim? Extremamente. Existem algumas raças que a gente não pode deixar engordar demais, por exemplo, porque eles têm muito problemas ósseos. Vou dar um exemplo de uma raça que todo mundo conhece, o Golden. O Golden não pode ser muito pesado, porque senão, se ele tiver qualquer problema ósseo, vai refletir e muito cedo na vida dele. Então, normalmente... É a bacia, não é? Chama coxo femoral, displasia coxo femoral. É muito comum em Golden, muito comum em pastor. Mas os Goldens, por exemplo, são animais que não podem engordar muito. Eles tendem a engordar muito. Porque hoje em dia, nem todo mundo faz o exercício físico que o Golden precisa para não ser gordo. Então, quando vai um Golden, vamos supor que vai um filhote de Golden lá, uma das orientações que eu passo para o tutor é não deixar engordar. E a maneira que a gente tem de não deixar engordar é a nutrição correta. É a ração de forma correta,
os petiscos de forma correta. Leva para a mesa onde você está comendo um biscoitinho dele e dá quando ele pedir. Afinal de contas, você não vai dar, você morre de dor, acaba que você dá mesmo. Mas tem como dar coisas saudáveis. A nutrição hoje ocupa eu diria, uma boa parte da clínica veterinária. A nutrição hoje é extremamente importante. Inclusive para controle, por exemplo, de pH urinário, para não dar inflamação urinária, para não dar cálculo urinário. E existem algumas doenças que exigem uma alimentação específica e que existe a nutrição para isso. Isso já existia, né, com os bovinos e os equinos, porque eles tinham que ter uma alimentação direito, balanceada, para poder gerar bom leite, boa carne, bons potros, bom esperma para reprodução e etc. E isso está vindo muito forte também com os pequenos animais agora. Eu acho que os tutores estão mais preocupados com isso. E o que for, se for bem orientado, tá ótimo. Tem Sim. outras tendências vindo aí na veterinária, medicina veterinária? Olha, acredite se quiser, eu acho que a questão da alimentação natural vai vir mais forte do que a gente está imaginando. E já tive algumas pessoas perguntando se o cão pode ser vegano. Não, o cão não pode ser vegano, ele é carnívoro. Ele precisa da carne. Então, assim, a ração ela é feita toda balanceada, use ela. Mas vamos ver aí, a tendência daqui para frente, eu acho, é muito forte a alimentação natural. A homeopatia já teve o seu tempo, sabe? Ainda existem pessoas que usam homeopatia, mas eu vejo que menos. Casos raros e inusitados. Nossa, lembra de algum aí? Tem tantos. Tem um que a cachorrinha veio da Bahia, foi resgatada lá em Curitiba. A tutora ficou com dó dela, que ela era pequenininha, ficava escondendo debaixo das mesinhas da praia e comendo o resto de peixe, resto de tudo que deixava. É uma vira-latinha porte pequeno, ela pesa 9 quilos. Ela foi fazer, estava tendo muita diarreia e começou a ter vômito, e aí eu falei, vamos fazer um exame de sangue e vamos fazer um ultrassom. E no ultrassom, a ultrassonografista viu dois, hoje ela falou nódulos, 2 nódulos próximos ao rim. E aí eu falei, mas é nódulo, tá preso no rim, não tá? Ela falou, não tá no rim. Aí eu falei, mas e agora? Ela falou assim, bom, vamos observar. Vamos refazer esse ultrassom daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses nós fizemos e descobrimos que eram vermes, que não tem muito em Belo Horizonte. Ele tem mais na Bahia, nas praias, mais no litoral, que é o Dictyofima renale. A gente nunca tinha ouvido falar disso, né? Porque aqui não é praia. Lá fomos nós pesquisar, né? O que tinha que fazer. E o que tinha que fazer é cirurgia. Essa cachorrinha tirou a sorte grande, que ela ia morrer. E, além disso, ela tirou 2 vezes a sorte grande, porque esse verme, ele vai parar no rim e ele destrói o rim. Só que o dela imigrou errado e foi para o abdômen. E aí a gente fez a cirurgia. O verme puxava, assim, abriu a barriguinha e puxava o verme, assim, saía, que é pedação de verme. Mas foi um frisson, assim, aqui, porque a gente não tem muito disso aqui, né? Então, foi meio inusitado esse caso do Dictyofima renale. E, graças a Deus, a cachorrinha está ótima. E tem o caso do Sansão, que criou a lei Sansão, né? Que ele foi decepado as patas traseiras, e ele hoje faz controle de dor comigo. Ele está super bem, mas graças muito a uma ONG que chama Patas para Você, que é de São Paulo, que financia ele, porque ele é um animal que precisa de infiltração com ácido hialurônico, ele precisa de fisioterapia 2 vezes na semana, ele precisa de acompanhamento clínico, raio-x dele inteiro, porque ele tem muito problema de osteoartrite. Então, assim, ele é um caso que eu considero assim, uma atrocidade mesmo. E é impressionante o tanto
que ele é forte, que ele anda sozinho, sem... Você acha que não, ele te pega. Se você ficar na frente dele, ele te pega. Apesar de ter só 2 patas que funcionam bem. Você falou, considera o caso dele uma atrocidade. Eu não entendi por quê. Porque ele simplesmente viu um cavalo, ele pulou o muro de onde ele estava, passou por dentro da casa da pessoa que não tinha muro, e essa pessoa, acho que assustou com ele, pegou ele, amarrou a boca dele com arame farpado, pegou um facão e decepou as 2 patas e deixou ele sangrando. E simplesmente falou: eu vou fazer isso para você aprender a nunca mais pular aqui. E o tutor viu isso e saiu correndo para socorrer. Muita gente acha que o Sansão sofreu maus tratos por causa dos tutores, e não foi. E aí, baseado nisso, nesse acontecimento, criou-se a Lei Sansão, que é uma lei que prevê multa e prisão para as pessoas que fazem maus tratos animais. Eu acho, assim, o Sansão foi um precursor muito importante e que abriu aí as portas para muita coisa. Hoje tem várias leis saindo, todo dia sai uma lei nova em proteção aos animais. E para a gente isso é importantíssimo, porque o principal predador hoje do cão e do gato é o homem. E essa lei de sanção é federal. E agora, hoje, existem várias outras leis. Por exemplo, em Belo Horizonte, existem 2 leis municipais. Uma delas é, se você mora, por exemplo, num prédio, ou os bichos estão numa praça, e você coloca água e comida lá para eles, eles entendem que tem quem olhe por eles. Então, ninguém pode fazer nada contra esse animal. Ele é considerado como integrante da comunidade. Isso é uma lei super recente municipal que tem aqui. Tem essa lei dos hospitais, que é permitido o animal ir visitar o tutor no hospital, porque existem muitos animais, eu mesmo trato de 3, que são apoio emocional. Então, nem em viagem de avião, ele pode ser enorme, ele não pode sair de perto do dono. Eu atendo um animal que é um pastor de Shetland, e ele tem problema endócrino. A tutora, ela precisa desse animal para viver. Então, por exemplo, eu não posso interná-la. Não posso. Se eu for internar, ela tem que ir junto. Entendeu? Então, assim, é apoio emocional. Eu tenho um outro que é um senhor que é advogado, ele tem 2 malteses. Um dos malteses vai para onde ele for, porque é apoio emocional dele. Existem muitas pesquisas na área humana da importância de um animal na vida de um idoso, por exemplo. Tanto que ele se sente útil, que ele se sente mais inserido na sociedade. Em São Paulo, tem uma coisa bem legal de se falar. É a Zoofós. O dono chama Eduardo, ele mora no Morumbi, e ele tem mais de 140 animais lá. Ele tem um lobo, tem um border collie, ele tem jacaré, que é o Lacoste, ele tem arara azul, ele tem todos os tipos de arara que imaginar, tem coelho, tem cobra, tem lagartos, répteis, tem várias coisas, várias aves, muitas coisas. A Zoofós é uma fundação que faz o trabalho com as pessoas autistas, com pessoas que tenham deficiências que precisam de carinho, que precisam de aprender a tocar, entendeu? E ele usa esses animais para isso. É muito interessante. E, assim, Mas como é o espaço dele? É uma casa enorme que ele tem. É uma casa, né? No Morumbi. Ele tem porco, galinha, galo, tem tudo que você imaginar. E é bem legal, viu? Vai muita gente lá. E uma vez por semana ele recebe, não sei o nome da instituição, mas são de pessoas autistas ou com deficiências. É comprovado, né, que os animais fazem muito bem, principalmente aos autistas. Tem aí alguma evolução tecnológica vindo, alguma coisa que você está ansiosa para implementar? Várias. Na verdade, a gente estava, mas a gente já implementou, que é o bisturi ultrassônico. Ele é um bisturi onde você faz o corte de um vaso, por exemplo, e ele já faz a hemostasia, ele já para o sangue.
Então, você não tem que pegar o fio, ligar a veia para depois cortar. Você já corta automaticamente. Isso diminui o tempo cirúrgico, o tempo da mesa, né, do animal na mesa. Diminui também o uso dos fios, que pode gerar alguma alergia ou aderência para o animal, alguns animais têm. E você também diminui a chance de hemorragias durante a cirurgia. Então, assim, essa tecnologia a gente já conseguiu implementar. A gente tem a tecnologia cada vez mais forte na anestesia, que são o que a gente chama de bloqueios. A gente faz bloqueios nos nervos para cortar a parte sensitiva, não é a motora. Eu não vou fazer o animal não andar, eu vou fazer o animal não sentir alguma coisa. Que a gente usa ultrassom para guiar a gente para fazer esses bloqueios. Isso são duas coisas muito fortes hoje e que estão aí sendo usadas já com bastante aderência, assim, sabe? E o que mais está ganhando vista agora é os hemocentros. Então, por exemplo, a gente está montando o banco de sangue, onde a gente vai ter tantos cães, tantos gatos e vamos ter sangue sempre, tipado, direitinho, organizado. Eu acho que o grande viés da veterinária atualmente é a discussão do livrar o animal da dor e os cuidados paliativos. São duas coisas muito difundidas e discutidas dentro da veterinária. Tem congresso? Você vai? Tem. A cada 2 anos tem o Congresso da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, que eu vou, e uma vez por ano tem o Congresso de Anestesiologia, que a gente vai, que é do Colégio Brasileiro, que cada ano é num estado diferente. E tem os de clínicas gerais que abrangem tudo. Aí pode ter dor, pode ter diagnóstico por imagem, pode ter cardio, pode ter tudo, que é o da Anclivepa, que é uma associação de pequenos animais, clínicos de pequenos animais, que tem uma vez por ano, é bem conhecido esse, e o MedVep, que é um que ocorre sempre em Curitiba e que ocorre todo ano também, que é no mesmo esquema desse outro. Cada ano eles elegem uma coisa para discutir.